Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes e nós vamos iniciar um trabalho a partir de agora, tentando entender aí a parte de geografia. O nosso primeiro tópico da aula de hoje diz respeito à organização político-administrativa e à divisão política e regional brasileira. Bom, para começarmos esse nosso papo então, a nossa primeira tarefa é tentarmos entender aquilo que nós chamamos de Estado. Quando nós estamos falando a respeito de Estado, observe que isso não se confunde com pátria. Pátria é um sentimento afetivo, cívico, que nós temos pelo nosso país. Quando nós falamos a respeito do Estado, nós estamos falando de três elementos chaves. A composição do Estado, ela pressupõe que haja um território e que esse território seja da soberania do país, e essa soberania seja uma soberania interna e externa, e que esse território tenha também um povo. Bom, então eu preciso entender quais são esses três elementos constitutivos do Estado brasileiro. Ok? Então vamos puxar um quadro em branco aqui para a gente tentar entender essa questão. Então, pessoal, quando nós estamos falando a respeito do Estado brasileiro, o primeiro elemento chave é a gente se recordar qual é a definição de Estado. Quando nós falamos de Estado, nós estamos falando de um determinado território. Portanto, não há a possibilidade da existência de um Estado sem que este tenha um território. Mas observe que só o território não é o suficiente. Nós temos lá que ter a soberania sobre este território. E observe que o conceito de soberania, ele remete lá a dois elementos chaves, Primeiro, uma soberania interna, ou seja, o reconhecimento de quem determina, quem dita o funcionamento do Estado, é reconhecido internamente pela sua população. Por um outro lado, eu tenho que ter uma soberania externa, o que significa dizer que outros estados têm que reconhecer o meu Estado como aquele que é o legítimo representante da soberania daquele território em nome daquela população. Portanto, o conceito de soberania diz respeito ao reconhecimento interno e ao reconhecimento externo. Diz respeito à capacidade de autodefesa, diz respeito à capacidade de garantir a lei e a ordem, diz a capacidade da organização interna e a representatividade externa do próprio Estado. E, finalmente, não há possibilidade de nós termos um Estado sem que a gente tenha um povo. Esse povo, que óbvio, é aquele que dá legitimidade interna e externa à soberania desse Estado sobre o território. Observe, então, que nós temos muitas vezes determinados povos que não conseguem instituir um Estado. Nós temos aí um exemplo claro para você, que é a população palestina. Uma população de origem árabe islâmica que habita o território onde hoje nós temos o Estado de Israel. O Estado de Israel, que é um Estado semita, é um Estado judeu e que não reconhece o processo de autonomia e independência do povo palestino, que dominaria parte do seu território, como a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Portanto, é preciso a gente perceber que se eu tenho apenas um povo, eu não tenho necessariamente um Estado. Um outro exemplo para você diz respeito ao Tibete. A população tibetana, que era um país autônomo, foi invadido depois da Revolução Comunista na China em 1949. Qual é o problema então? É que eu tenho um povo, tudo bem, eu tenho um território, mas esse povo e esse território não têm soberania interna e externa e, portanto, ele não se constitui como um Estado. No nosso caso, a
a situação é mais facilitada. Nós temos aí a delimitação do território brasileiro. O Brasil é um país de dimensões continentais, o que significa dizer que nós temos a dimensão que quase equivale a um continente. O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. O nosso país, ele tem um Estado que tem a soberania interna e que, portanto, determina a forma com que esse Estado se organiza. O Brasil, por exemplo, ele é uma república federativa. Essa república federativa organiza o país, né? Basicamente em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós organizamos as esferas desse poder entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, e nós damos todo um ordenamento interno, ou seja, a nossa Constituição, que é a lei magna do nosso país, e toda a legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da nossa Constituição. E, portanto, o Estado brasileiro é aquele que, reconhecida interna e externamente, exerce a soberania desse território em nome, né, desse povo e para o bem-estar da nossa população. Bom, se nós conseguimos então compreender isso, esse primeiro cenário, a gente pode então dar uma olhada lá no nosso material e avançarmos para a Constituição de 1988, que tem um capítulo inicial lá fundamental, que nos mostra a configuração do Estado brasileiro no momento atual. Bacana? Então vamos apagar aqui, né, e vamos lá tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Então, pessoal, o que nós temos, né? Nós temos aí, né, que o Estado, ele pressupõe a existência de um território, de uma dada população e de uma soberania. Nós sabemos que as fronteiras definem a extensão geográfica da soberania desse Estado. No território nacional, o poder do Estado, ele é soberano. Estabelece, portanto, as divisões internas, formula as estratégias de desenvolvimento, controla quem entra e sai, organiza a vida política, econômica e social, determina as formas de acesso, manutenção e exercício do poder, dentre outras afirmativas do Estado brasileiro. Sendo assim, é importante você lembrar que aquilo que determina o Estado brasileiro parte da nossa Constituição. A Constituição é aquela que vai ser a delimitadora da Constituição do Estado brasileiro. O Brasil, ao longo da sua história, teve uma série de constituições, como, por exemplo, a de 1824, 1891, lembra 1824 aqui, logo depois do Brasil se tornar independente, politicamente, de Portugal, né? 7 de setembro de 1822, a nossa independência sob o ponto de vista político. Então nós temos uma Constituição de 1824, depois em 1891, porque o Brasil havia proclamado a República. Em 1889, o Brasil proclama, né, a República, acaba com o regime de monarquia no nosso país, e aí nós temos a primeira Constituição republicana do nosso país. Em 1934, né, logo depois, né, do golpe que foi dado por Getúlio Vargas, nós temos de 1930 a 1934 um governo provisório no Brasil. E aí, Getúlio Vargas institui a Constituição de 1934. Em 1937, o governo de Getúlio Vargas vira uma ditadura, é a ditadura do Estado Novo, e daí a imposição de uma nova Constituição. Tivemos a Constituição após a ditadura de Vargas, em 1946, quando o Brasil volta, né, à normalidade democrática. Depois nós tivemos o rompimento da ditadura militar no Brasil e a configuração de uma nova Constituição em 1967 e, finalmente, após o fim da ditadura militar, a Constituição atual de 1988. A nossa Constituição é fundamental para entendermos a organização interna, política administrativa do Estado brasileiro.
Veja lá o que diz a nossa Constituição. Abre aspas. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir, primeiro, um Estado democrático, o que significa dizer, que as formas de acesso ao poder, de manutenção e de exercício é determinado pela própria Constituição. E como é um Estado democrático, a decisão a respeito da eleição dos membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo será realizado num escrutínio direto, portanto, num voto direto, indevassável, que é um voto direto do cidadão nos seus candidatos. Então, um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna e pluralista. A nossa Constituição é o que nós chamamos de Constituição extensa, é uma Constituição detalhista e é uma Constituição programática, o que significa dizer que ela vai determinar quais são as atribuições, quais são as funções, qual é a direção que o Estado brasileiro deve tomar. Segundo a nossa Constituição, o objetivo é o exercício do direito social e individual, a liberdade como pressuposto, a segurança e o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade e a justiça como valor supremo de uma sociedade fraterna e pluralista. Observe, então, que a nossa Constituição é uma Constituição dirigente. Ela não só se limita a dizer como que o Estado brasileiro irá se organizar, como se dará o acesso, o exercício e as limitações do poder, mas ela diz para onde o Estado brasileiro deve dirigir o nosso país. Dito isso, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a ordem interna e internacional, com a solução pacífica de controvérsias. Nós temos um elemento chave constituinte do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é aquele que propõe que, na medida do possível, o equacionamento de conflitos na esfera interna e na esfera internacional deva ser feito de maneira dialógica, de maneira democrática, de maneira a tentar se evitar conflitos armados, embora essa possibilidade seja sempre um dos últimos argumentos de qualquer Estado do mundo. Das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, esse preâmbulo à nossa Constituição, ele já nos determina, de alguma forma, a maneira com a qual o Estado brasileiro se funda novamente a partir de 1988. E aí, nós temos aqueles elementos que são elementos chaves da nossa Constituição. Primeiro, a soberania, a nacionalidade, a cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político, são alguns dos fundamentos que servem de base para a Constituição do Estado brasileiro. Se nós entendemos, então, que o nosso Estado, calcado na soberania sobre o território, reconhecida interna e externamente, baseado no conceito de nacionalidade, portanto o Brasil é um Estado-nação, que formado aí por grupos étnicos dos mais diversos, lembrando que quando nós falamos de etnia, nós estamos falando de cultura, o Brasil é um país miscigenado, com uma contribuição indígena, do europeu, do asiático, do negro trazido da África para cá e de outros povos do mundo, num critério de cidadania, de participação de direitos e deveres, da dignidade do ser humano, que tem que ser respeitada, nos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político, portanto, da participação representativa e direta da população brasileira, é aquilo que dá embasamento à organização do Estado no Brasil.
Dito isso, pessoal, né? Nós temos um elemento chave porque o Estado brasileiro se constitui numa república federativa. O que significa dizer a palavra república, res pública, né? Coisa pública. Então, a coisa pública no Brasil se organiza de maneira federativa. Essa maneira federativa é onde eu tenho a participação dos estados brasileiros, né? E lembrando que, além dos estados, nós temos o Distrito Federal. Aqui, a doutrina constitucional tem uma divisão. Muitos juristas entendem que a República Federativa do Brasil é formada pela federação dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Existem outros juristas que acrescentam, além dos estados e do Distrito Federal, a possibilidade que os municípios sejam entendidos como entes federados. Via de regra, contudo, a maioria considera que apenas os estados, né, e o Distrito Federal são entes federados no nosso país. Lembrando que a nossa Constituição, ela fala da união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. O que significa dizer isso, pessoal? Que não há no Brasil o direito de secessão. A palavra secessão significa separação. No Brasil, nós não damos o direito aos entes federados da secessão, da separação do Estado brasileiro. E, portanto, não há de se falar, em momento algum, de qualquer iniciativa que venha a separar determinados municípios ou estados da Federação Brasileira. Por que nós estamos falando isso? Porque lá no passado, e mesmo de maneira relativamente recente, alguns estados do sul do país, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, algumas pessoas dentro desses estados propuseram lá a criação da República do Pampa. A grande questão é que a Constituição brasileira não dá o direito de secessão e nem abre a possibilidade de discussão dessa secessão. Portanto, na Constituição vigente, não há essa possibilidade. E, portanto, o Estado brasileiro se garante com a união indissolúvel. O modelo brasileiro se baseia em 3 poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Bom, a nossa primeira pergunta, então, é: como que funciona o poder executivo? No Brasil, não há uma hierarquia dentro do poder executivo, o que significa dizer, né, que o poder executivo da União, representado lá pela Presidência da República, porque o Brasil tem um modelo presidencialista. No modelo presidencialista, o presidente exerce 2 funções. Ele é o chefe de Estado e é também o chefe de governo. Chefe de Estado é aquele que representa o país, né, tanto no âmbito interno quanto no âmbito internacional, que celebra acordos, que declara guerra e celebra a paz. Então, ele é o chefe do Estado brasileiro. Por um outro lado, no presidencialismo, nós temos que o presidente é também o chefe de governo e, portanto, é aquele que comanda através dos ministérios, e são dos mais diversos, né? Passando aí da educação, indústria e comércio, agricultura e reforma agrária, né? Turismo e outros mais, é aquele que comanda a organização do Estado brasileiro no sentido de satisfazer as necessidades da população, seguindo as diretrizes da Constituição brasileira. E, portanto, quando nós olhamos para o sistema executivo, não há uma hierarquia entre o presidente da República, o governador do Estado ou do Distrito Federal e o prefeito da municipalidade. Ambos não têm relação hierárquica superior. Pelo contrário, cada um tem uma área de competência. E nessa área de competência, o Poder Executivo se organizará através dos ministérios, através das secretarias estaduais e das secretarias municipais, as mais diversas atividades de atuação do Estado, atendendo lá aquele princípio fundamental determinado pela nossa Constituição.
Ou seja, uma sociedade pluralista, sem preconceito, que visa o bem-estar, calcada nos valores do trabalho e em tantos outros que dirigem a atuação do Estado brasileiro. Sendo assim, antes da gente avançar, eu queria colocar isso na tela para você. Então, vem para cá. Então, pessoal, a forma de organização do Estado brasileiro, ela pressupõe lá uma divisão de poderes. O Brasil adota um modelo proposto, né, por um pensador francês chamado Montesquieu, onde ele produz a ideia de que havia necessidade da separação, né, do poder em 3 esferas: executivo, legislativo e judiciário, e que esses poderes, harmônicos entre si, segundo a nossa Constituição, executaria parte dos poderes do Estado e, ao mesmo tempo, teriam um caráter de freio e contrapeso às atividades do outro poder, de maneira que, de forma harmônica, o Estado pudesse se encaminhar para as suas finalidades, qual seja o bem-estar da sua população. Então, a divisão dos poderes é lá, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Bom, qual é a função, né, precípua do poder executivo? É a atuação em nome do Estado brasileiro nas mais diversas ações necessárias à consecução do bem-estar da sua população. Portanto, né, o executivo é aquele que comanda, é aquele que coordena as atividades de governo, visando o atingimento dos objetivos determinados pela nossa Constituição. Então, cabe ao Poder Executivo atuar, por exemplo, na área de educação, de segurança pública, garantia da soberania nacional, atividades relacionadas à indústria, comércio, turismo, as áreas de agropecuária, mineração e outras. Cabe ao governo, portanto, estender as ações do Estado brasileiro de acordo com as finalidades determinadas pela Constituição. Pois bem, nós temos ainda o poder legislativo, cuja função fundamental, né, é lá o estabelecimento de leis. Mas observe que esse estabelecimento de leis, né, ou seja, o ordenamento jurídico do nosso país, determinar aquilo que pode, que não pode, qual a penalidade daquele que infringir a lei, né, é apenas um dos papéis do legislativo. Um outro papel importante, né, é o papel de acompanhamento, ou seja, de supervisão da atividade executiva, de forma que não haja corrupção, não haja malversação dos recursos públicos, de forma que o Poder Executivo deve satisfações ao Poder Legislativo sobre como está comandando e coordenando as atividades de governo. Esse papel, inclusive, pode ser motivo de verificação através dos tribunais de contas da União, tribunais de contas dos estados e dos municípios, quando houver. Finalmente, eu tenho o poder judiciário, a qual compete lá dirimir conflitos baseados na lei. Ou seja, equacionar conflitos entre os mais diversos agentes sociais e econômicos baseados na legislação. E cabe, portanto, ao Poder Judiciário, muitas vezes, se contrapor a posições do Legislativo e do Executivo que são claramente ilegais, muitas vezes inconstitucionais, que ferem, né, a Constituição brasileira, que é a nossa lei magna.
Então observe que o Brasil faz essa divisão de poderes. Todos os estados fazem essa divisão? Não. Historicamente, o Brasil sempre fez essa divisão? Também não. Durante, por exemplo, o período monárquico, a gente teve oportunidades em que o executivo, legislativo e judiciário era concentrado numa única pessoa, na figura do monarca. Há, inclusive, determinados momentos da nossa história em que essa independência entre os poderes, ela não for assegurada, ou não for assegurada de fato, de forma que um poder, de alguma forma, era controlado ou subordinado, mesmo que informalmente, a outro poder. E isso não caracteriza o Estado democrático de direito dito na nossa Constituição de 88. Portanto, na Constituição de 88, nós temos lá uma independência dos poderes. E, ao mesmo tempo dessa independência, um sistema de freio e contrapeso, de forma que, resguardadas as responsabilidades de cada um dos poderes, cada um tem uma atribuição muito específica na condução do Estado brasileiro. Beleza? Então, vamos lá, vamos ver o nosso slide. Apagando aqui, para a gente poder compreender um pouco mais. Então, pessoal, o Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, e o modelo jurídico apoia-se em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O que cabe ao poder executivo? O poder executivo é aquele que executa a legislação brasileira, mas é também aquele que determina os programas e define as formas de distribuição dos gastos públicos, sobretudo as diretrizes a respeito da tributação. Quando nós falamos de tributação, nós estamos falando de impostos, taxas e contribuições, que são a principal fonte de receita do governo. Então, o governo, sob o ponto de vista do poder executivo, é aquele que executa a legislação brasileira, é aquele que determina o planejamento e o programa dos gastos públicos com um objetivo muito claro, de atingir a finalidade definida na Constituição, que é o bem-estar da coletividade. Nesse sentido, ele é dividido no Brasil em níveis e esferas, poder federal, estadual e municipal, cada um com responsabilidades distintas, porém não de maneira subordinada. Há uma relação hierárquica de igualdade, portanto, entre o presidente da República, o governador do estado e o prefeito municipal. Dito isso, o presidente da República e a sua equipe de ministros, que representa aí a parte administrativa e o corpo técnico, será aquele que terá a responsabilidade de executar as leis e programas com a finalidade do bem comum. O Palácio do Planalto, no caso brasileiro, se localiza na sede dos 3 poderes e neles estão instalados lá o gabinete presidencial, a Casa Civil, que cuida dos assuntos políticos do governo, e a Secretaria-Geral do país, para tentar coordenar todas as atuações dos mais diversos ministérios, repito, perdoe pela insistência, objetivando, em última instância, o bem-estar da coletividade determinado pela Constituição. Mas eu posso pensar ainda no poder legislativo. E no Brasil, o poder legislativo também se divide entre o poder legislativo federal, estadual e municipal. No caso do poder federal, ele é bicameral. O que significa dizer isso? Que nós temos 2 câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Teoricamente, a Câmara dos Deputados representa a população, eu e você. E o Senado Federal representa os entes federados, basicamente os estados brasileiros e o Distrito Federal. No sistema bicameral brasileiro, o Senado Federal se apresenta como uma casa revisora.
Então, muitas vezes, você tem um projeto de iniciativa de legislação, né, que parte, né, da Câmara dos Deputados, vai para o Senado e, eventualmente, o Senado brasileiro discorda do posicionamento da Câmara, faz revisões e reenvia o projeto para a Câmara dos Deputados. Óbvio que o inverso também ocorre, né? Muitas vezes você tem uma iniciativa parlamentar de lei, né, no Senado, que também precisa ser votada pela Câmara e, portanto, né, nesse sistema bicameral, o que se busca é um equilíbrio entre, teoricamente, a vontade da população representada pela Câmara e a vontade dos entes federados representado pelo Senado. A busca aqui é de equilíbrio. Isso ocorre na esfera federal, porque na esfera estadual e no Distrito Federal, você tem lá, né, as assembleias legislativas estaduais e do Distrito Federal. Nesse caso, não é de maneira bicameral, pelo contrário, é de maneira unicameral, ou seja, uma única assembleia que representa aí os interesses da população no Estado. E, finalmente, nós temos as câmaras municipais, cujo objetivo aí é a representação da vontade da população no legislativo de maneira unicameral no município. Então, observe lá como é que funciona, pessoal. Quando nós falamos a respeito do legislativo, ele também sofre lá uma divisão tríplice, né? Eu tenho aquele que é federal, e no federal o sistema é bicameral, ou seja, né, duas câmaras, né, de um lado eu tenho a Câmara dos Deputados, e do outro lado eu tenho o Senado Federal. Eu tenho ainda, né, nos estados e no Distrito Federal, corrigindo aqui, e no Distrito Federal, um sistema que nós chamamos de unicameral, o mesmo ocorrendo com a Câmara dos Vereadores, que representam a nível local a municipalidade também de maneira unicameral, ou seja, uma única Câmara, né, que vai discutir a legislação, a fiscalização do Poder Executivo. Portanto, pessoal, o Legislativo brasileiro, da mesma forma que o Poder Executivo, ele se organiza, né, de maneira tríplice: o federal, o estadual e o municipal. Portanto, na esfera federal, o sistema é bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nas assembleias estaduais, né, e do Distrito Federal, tanto quanto nos municípios, o modelo é unicameral, né, para que a representatividade da população se faça através de deputados distritais e estaduais ou de vereadores municipais, representando aí a população, né, de acordo com os interesses mais gerais. Dito isso, vamos lá para o nosso material de novo. O que nós temos aqui então, pessoal? De maneira bicameral, o Congresso Federal, formado pelo Senado Federal e a Câmara dos Deputados, o presidente de ambas as casas com um mandato de 2 anos, as atribuições são definir a legislação nacional, aprovar o orçamento do governo, né, a chamada lei orçamentária anual, e fiscalizar as contas e ações do Poder Executivo. E, portanto, dentro de um sistema de freio e contrapeso, é também função do Legislativo a fiscalização das atividades do Executivo, denunciando, né, quando esse Executivo não se comporta de acordo com a legislação ou que há desvios, corrupções ou qualquer outra natureza que seja um delito diante da legislação brasileira.
bom? Dito isso, na Câmara dos Deputados no Brasil, nós temos 513 membros, são eleitos para um mandato de 4 anos e há uma proporcionalidade ao número de eleitores nos estados, que varia aí mais ou menos de 8 deputados a 70 deputados, dependendo do estado e dependendo da composição demográfica desse estado, ou seja, a quantidade de população. Estados mais populosos, como São Paulo e Minas Gerais, têm um número maior de deputados. Estados menos populosos, como Amapá e Roraima, um número menor de deputados, que não pode ser inferior a 8. No Senado Federal, são 81 membros, com mandato de 8 anos, né? Uma proporcionalidade, são 3 membros por unidade da federação. A eleição é majoritária a cada 4 anos, né, onde se renova 1/3 numa eleição e 2/3 na outra eleição. De maneira que, dentro do Senado, eu tenho lá uma igualdade entre todos os membros da federação, cada um pode ter lá 3 senadores. E mais, nós temos uma votação em que numa eleição se renova 1/3 do Senado e na outra eleição 2/3 desse Senado. De maneira que, né, embora no Senado eu tenha um mandato de 8 anos, há uma renovação pelo menos de 1/3 a cada 4 anos, né, de mandato. Ok? Finalmente, pessoal, nós temos aí o poder judiciário. E aí, no judiciário, há uma situação diferente. Nós temos o poder judiciário na esfera federal e na esfera estadual e do Distrito Federal. Não há poder judiciário municipal. Qual é a principal função do poder judiciário? Dirimir, ou seja, solucionar conflitos baseados na lei. Observe que o Poder Judiciário, ele tem a função de garantir o cumprimento da legislação, determinando eventuais penas, quando necessárias, quando essa legislação é infringida. E sendo assim, no judiciário brasileiro, ele sempre atua quando é provocado, quando há algum ilícito, né, que é manifesto ao seu poder. E a partir daí, de maneira soberana, né, esse judiciário decide a eventual penalidade, a condenação ou absolvição de pessoas físicas, pessoas jurídicas, agentes públicos, né, inclusive condenando às vezes o próprio Estado, quando esse não se comporta de maneira adequada perante a legislação. Nesse sentido, nós temos uma estrutura lá que propõe o seguinte. Então, vamos lá. Quando nós falamos do poder judiciário, nós estamos nos referindo lá, né, no âmbito federal e no âmbito estadual e do Distrito Federal. No âmbito federal, né, nós temos lá o Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros, a indicação do ministro é feita pelo chefe do Poder Executivo, nesse caso o presidente da República, e sabatinado pelo Senado. O Senado da República dá a palavra final. No momento em que ele é aprovado, ele toma posse no Supremo Tribunal Federal e tem vitaliciedade, o que significa dizer que, salvo as situações previstas em lei, né, ele não será retirado da função de juiz ao bel prazer do governante de ocasião. Ele só se aposentará aos 75 anos. Lembrando que o Brasil, recentemente, aprovou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, chamada por muitos de PEC da Bengala, que garante a manutenção, né, na atividade até os 75 anos de idade. O Supremo Tribunal Federal deveria ser, né, um tribunal apenas constitucional para julgar as questões relativas à compreensão, ao esclarecimento da nossa Constituição
quando ela eventualmente é colocada em dúvida ou aviltada. Infelizmente, no entanto, no Brasil, a Corte Constitucional acaba julgando recursos que vão subindo das esferas até a mais alta corte do país, o que sobrecarrega os nossos magistrados com uma quantidade imensa de processos, muitos deles considerados, inclusive, de tipologia criminal comum. Abaixo do Supremo Tribunal Federal, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né? Então, observe que o STJ deveria ser, né, a última instância de julgamento para assuntos que não sejam constitucionais, mas na prática virou apenas mais um degrau, né? Temos ainda os tribunais regionais federais, para tratar, obviamente, de crimes que envolvam aí, né, a Federação Brasileira. Sob o ponto de vista dos estados, nós temos lá os tribunais de justiça. Lembrando aqui, né, que no sistema federal eu ainda tenho, né, o Superior Tribunal do Trabalho, né, que cuida, obviamente, das questões trabalhistas, e temos o Tribunal Superior Eleitoral. Então, aqui o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior do Trabalho, o chamado TST, né, parte eleitoral, parte do trabalho. Nós temos a nível estadual, né, os TJs, temos lá os TREs, né, os Tribunais Regionais Eleitorais, e os Tribunais Regionais do Trabalho, o famoso TRT. Tudo bem? Então, nós temos uma estrutura do Poder Judiciário no Brasil que coloca as Supremas Cortes na esfera federal e na esfera estadual, né, juízos estaduais, né, lembrando que no Brasil você tem lá a irremovibilidade do Poder Judiciário, o que significa dizer que não há no Brasil punição em esfera definitiva ou julgamento em esfera definitiva baseados apenas, né, na área administrativa. Todo e qualquer cidadão pode recorrer ao Poder Judiciário e, em tese, o assunto pode ser levado até o Supremo Tribunal Federal. Decidido pelo Supremo, não cabe recurso e, portanto, né, é de mandato coercitivo. A sentença determinada pelo Supremo tem que ser cumprida em nome do Estado brasileiro. Bacana? Vamos apagar aqui. Dito isso, pessoal, o que nós temos lá? A função do Poder Judiciário é o de aplicar leis mediante solicitação. Portanto, o Judiciário ele tem que ser provocado. Ele pode ser provocado pelo cidadão comum, pode ser pela empresa, pode ser pela promotoria pública, pode ser pelo defensor público, né? Enfim, o Judiciário só se manifesta quando provocado. E, principalmente, a guarda da nossa Constituição. Integram o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais federais e juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, além de tribunais e juízes militares, que eu acabei não falando, né? E tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, lembrando que o Brasil, no momento atual, não possui território. Os últimos territórios foram elevados à categoria de estados, né? E aí, o Poder Judiciário funciona no Supremo Tribunal Federal. É o garantimento, né, dos direitos dos indivíduos, é o seu órgão máximo, né, cujos ministros são nomeados aí pelo presidente da República. Uma curiosidade importante para você é que a escultura em frente, né, ao Supremo Tribunal Federal, ela mostra lá uma justiça com uma espada e vendada, né? Então, a escultura, a justiça, né, de Alfredo Sesquiati, em frente ao STF, né, caracterizado pelos olhos vendados, demonstra, em tese, a imparcialidade
cega no ato da justiça, bem como a sua espada, simbolizando o seu poder para que o cumprimento das finalidades do Estado seja executado de acordo com a legislação. Dito isso, pessoal, né? Nós temos lá a República Democrática Presidencialista do Brasil. Portanto, nós estamos falando de uma república, forma de governo, onde o chefe do Estado é eleito pelos seus cidadãos ou representantes, com o seu mandato de duração limitada. Portanto, a forma de acesso ao poder é pelo voto direto, secreto, né, inexpugnável direito do cidadão de votar no seu representante para um mandato de 4 anos. Se é uma república federativa, é um sistema de governo que consiste na reunião de vários estados numa só nação, conservando a autonomia de cada um, porém sem poder de secessão. Não há, né, a possibilidade de separação dos estados da República Federativa do Brasil. É democrático. Portanto, um sistema político em que a autoridade emana do cidadão e não, né, emana do uso da força, como, por exemplo, o uso das forças armadas, ou ainda da tirania, ou ainda da autocracia de alguns. O poder aqui emana da população e, em nome dessa população, é que deverá ser exercido. No sistema presidencialista, o sistema político, né, é em que o presidente da República ele conserva 2 funções, chefe de Estado e chefe de governo, ok? Quando nós olhamos, então, essa situação no Brasil, isso nos dá a primeira configuração a respeito da organização política administrativa do Estado brasileiro. A gente terá a oportunidade de, numa próxima aula, continuar com esse tema de organização político-administrativa do Estado brasileiro, onde a gente vai entender os estados da Federação Brasileira e como que nós fazemos a chamada divisão macro-regional brasileira e quais são os critérios dessa divisão. Mas esse papo, que é um papo bem legal, vai ficar para o nosso próximo encontro, ok? Um abraço grande para você e até lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a fazer o nosso super curso de reta final para o concurso da PM Bahia 2017. Nosso curso super competitivo, um curso aí que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua preparação. São mais de 150 horas de videoaulas exclusivas por apenas 10 mensalidades de R$15. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$15. Nós disponibilizamos aí para vocês aí apenas 5 videoaulas do módulo de Geografia da Bahia com o professor Alex Mendes, para você conhecer a potencialidade do site Lá Concurso. E se você quiser fazer somente a isolada do professor Alex Mendes, R$30 aí, você vai lá no laconcurso.com.br, clique lá, Geografia, e você faz a matrícula apenas nesse módulo por apenas R$30 aí. Bacana, espero vocês, tenho certeza que é o melhor custo-benefício e esse nosso curso irá te ajudar muito na sua caminhada. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui! Clique lá.